Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MGF. Como é que vocês estão? Eu voltei depois de um tempinho sem publicar por aqui e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um tema que eu já falei, na verdade isso é mais um dos meus remakes, mas eu sei que é um dos temas favoritos da maioria de vocês, pelo que eu pude constatar. E como é um vídeo que eu acho que ainda não estava fazendo exatamente justiça ao tema, eu resolvi refazê-lo para que vocês tenham um conteúdo mais adequado aos padrões atuais do canal. O vídeo de hoje vai tratar a respeito do que aconteceu durante a longa noite original, aquele período de escuridão, trevas e frio que aconteceu muitos anos atrás, ainda no início dos tempos, e que viu pela primeira vez a aproximação dos misteriosos e insondáveis outros. Esse vídeo não conterá nenhum spoiler do enredo das crônicas ou então de House of the Dragon ou de Game of Thrones, porque se passa milhares de anos antes, então podem assistir numa boa. E também peço a todos, como sempre, que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem o material com os amigos e considerem isso forma direta de contribuição com o canal através do Pix, do botão Valeu Demais ou do Clube de Membros. Também peço a todos que deem uma olhada aqui embaixo na descrição nos links de produtos afiliados do canal da Amazon. Comprando através de qualquer um deles, vocês me ajudam sem custo adicional. Com essas coisas ditas e fora do caminho, vamos começar a falar mais uma vez e de forma mais aprofundada sobre a longa noite. Em um passado tão distante que a história erudita quase se esqueceu dele, o mundo era um lugar mais simples. Segundo a história registrada na Cidadela, Westeros vivia o período que convencionou se chamar de A Era dos Heróis, um período místico iniciado após a celebração do pacto entre os primeiros homens e os Filhos da Floresta, segundo o qual os humanos se comprometiam a se converter à fé nos deuses antigos, enquanto as terras do poente eram divididas de maneira mais ou menos justa entre as raças, para encerrar séculos de uma matança desenfreada e de um impasse traiçoeiro entre os filhos, os gigantes e os humanos originais. Durante este período, cerca de 8.000 anos antes dos eventos da conquista de Aegon sobre o continente, figuras lendárias de status semidivino caminharam sobre essas terras, e suas histórias reverberaram através dos séculos, mas ainda assim, o mundo dos vivos existia em um estado de relativa vulnerabilidade, pois a tecnologia era menos avançada do que aquela que conhecemos, e os elementos e a natureza eram sempre um desafio formidável, fosse para os homens, fosse para os filhos. Os deuses, afinal, são sempre impiedosos. E como que para demonstrar isso, chegou um tempo em que o inverno durou muito mais do que seria de se esperar normalmente. De fato, esse inverno durou durante toda uma geração, durante o qual homens nasceram, cresceram e morreram conhecendo apenas um frio de gelar os ossos e uma carestia material terrível, especialmente no que diz respeito à produção de alimentos, já que o frio também impedia que as lavouras se desenvolvessem, causando a morte de milhares, e junto a este inverno e a este frio, veio a escuridão. Era uma escuridão etérea, sinistra e desesperadora, uma escuridão que engolfou todo o mundo, tornando a agricultura ainda mais impraticável e o desespero ainda maior, e que parecia remover dos corações dos vivos e quentes toda a alegria e esperança. E foi durante este período de frio e trevas que eles vieram pela primeira vez. A princípio, ninguém sabia bem o que eram, de onde haviam vindo ou o que poderiam estar querendo, e nem mesmo as raças antigas, aquelas em maior contato com o mundo natural desde o início dos tempos, tinham alguma ideia do que poderiam ser aqueles estranhos seres. Elas eram almas gélidas, altos humanoides constituídos de diversas formas estranhas e fantasmagóricas de gelo e neve em cores mutáveis, que caminhavam a passos largos mas silenciosos e emitiam apenas ruídos semelhantes ao de gelo de um lago se partindo em uma manhã com pouco de sol. Eles vinham armados com terríveis lâminas frias como eles próprios, tão afiadas e geladas que eram capazes de destruir e despedaçar o bronze como se fosse vidro, e apenas as armas de obsidiana podiam lhes fazer frente de algum modo. Seus corpos eram igualmente couraçados com gelo, e vinham montados em diversos animais mortos domados por eles próprios, além de terem a companhia de aranhas gigantes de gelo, tão grandes quanto cães de caça e tão misteriosas quanto eles próprios. Eles eram belos, mas de uma forma desconcertante, e apesar da graça de seus movimentos e da beleza da luz mortícia e azulada refletindo em suas armaduras, as suas ações só poderiam defini-los como legítimos demônios, pois eles pareciam determinados em apenas cumprir um papel, o de exterminar tudo aquilo que estivesse em seu caminho e fosse vivo, rápido, quente e pulsante, pois as criaturas demonstravam um ódio mortal pelo fogo, pela luz e pela vida.
Lentamente, esse exército profano, vindo do extremo norte do continente, caminhava em direção a sul, eliminando as aldeias, clãs, fortalezas, fortes e povoamentos que encontravam pela frente, matando de maneira indiscriminada, fossem homens ou filhos, e ainda por cima reanimando os cadáveres daqueles que haviam eliminado, tornando-os em escravos de sua vontade, fazendo com que lutassem uma vez mais, mas dessa vez contra aqueles que outrora haviam sido seus próprios irmãos, sem demonstrar qualquer tipo de remorso ou vontade independente. E apesar dos registros precisos sobre aquele período terrível serem bastante escassos, sabe-se na Cidadela que Westeros não foi a única porção do mundo a testemunhar tamanho horror, pois de acordo com as histórias e lendas oriundas de outras partes do mundo, mais ou menos neste mesmo período antigo, o frio e o escuro foram tão avassaladores em Essos que fizeram com que a própria mãe Rhoyne minguasse e quase desaparecesse, fazendo com que os Rhoynares entrassem em estado de pânico, congelando o córrego que restara até tão a sul quanto o povoamento de Selhoru, e ainda mais a leste, na mítica Yi Ti, o cataclisma teria se iniciado com a chamada Traição Sangrenta, quando o Imperador da Pedra Sangrenta teria usurpado a coroa que por direito pertencia à sua irmã, a Imperatriz Ametista, apenas para instaurar sobre o Império um regime de terror e opressão, promovendo sacrifícios de sangue e vida com sua esposa amaldiçoada, o que fez com que o Leão da Noite, a divindade ligada aos demônios e à punição da humanidade, marchasse adiante com sua horda, para redimir os pecados da humanidade com ainda mais sangue derramado. Dessa forma, o caos que se instaurou sobre o mundo era tamanho que convencionou-se mais tarde denominar este período como a Longa Noite, o tempo de horror, morticínio e perigo, o momento no qual a raça humana chegou mais perto do que em qualquer outro de testemunhar sua própria extinção da face da Terra. Tudo parecia perdido, e os dias dos homens sobre Westeros e sobre o mundo mais além pareciam contados. Mas aparentemente, os deuses ainda não haviam terminado com a humanidade, pois contrariando todas as expectativas, uma centelha de esperança se apresentou. Ainda que as lendas antigas diverjam nos detalhes quanto à aproximação do Exército da Morte, existe um estranho ponto de confluência com relação à forma como este período de risco e horror terminou. Elas concordam que um grande herói entre os homens se apresentou durante a hora mais crítica e perigosa, e se dispôs a liderar um esforço coletivo final em nome da sobrevivência de tudo aquilo que era vivo e luminoso. Essa figura lendária adquiriu diversos nomes dependendo da tradição da qual falamos, sendo conhecido por alcunhas como o Guerreiro da Luz, o Filho do Fogo, Irkun o Herói, Yintar, Neferion e Eldrick, o Caçador das Sombras, mas foi através de seu nome em Ashrai da Sombra, Azor Ahai, que ele passou a ser mais conhecido pela história registrada. Disse que esse Azor Ahai, empunhando uma espada mágica flamejante, conhecida como Luminífera, a lâmina derradeira do herói, liderou a última coalizão dos homens e das raças antigas em seu esforço para combater e empurrar de volta aos frios rincões mais a norte as forças da escuridão, e após um período não delimitado de maneira exata, recheado de combates desesperados pela própria sobrevivência, as forças da vida foram eventualmente bem-sucedidas, e os outros, como ficariam conhecidas as criaturas geladas e profanas, foram empurrados de volta para o local de onde haviam vindo, fosse onde fosse. E após sumirem de vista de maneira assegurada, a humanidade resolveu tomar providências para impedir que uma calamidade tamanha se repetisse no futuro. Em Yi Ti, mais uma vez, a resposta imperial a esse período de quase completa aniquilação foi a construção dos famosos e impressionantes Cinco Fortes, um conjunto de 5 imensas estruturas defensivas interligadas, cada uma das quais capaz de abrigar cerca de 10.000 guerreiros por vez, incumbidas com o propósito não apenas de manter a fronteira nordeste do Império segura, combatendo incursões ocasionais de bárbaros e selvagens vindos dos desertos e das montanhas mais além, mas de principalmente manter sempre um olho vivo no horizonte, prevenindo uma segunda aproximação das hordas demoníacas do Leão da Noite. Do mesmo modo, em Westeros, os primeiros homens, os filhos e os gigantes responderam a este período difícil com sua própria estrutura defensiva igualmente impressionante, a Muralha de Gelo do Norte, construída após findada a Longa Noite, com seus mais de 480 km de extensão e mais de 200 metros de altura em alguns pontos, construída para impedir que tais criaturas assustadoras voltassem a ameaçar os reinos dos vivos no futuro, mas que ao longo do tempo também ocupou uma função secundária, de manter à distância as forças de selvagens, cujos ancestrais infelizmente acabaram se vendo, por acaso, do lado errado das fundações da mesma, e desenvolveram por isso ao longo dos séculos um amargo ressentimento contra os homens mais a sul.
Neste mesmo sentido, uma nova ordem militar foi criada, a Patrulha da Noite, incumbida com a sagrada missão de sempre manter vigília por sobre a muralha, para defender os reinos dos homens e dos vivos caso algum dia aquela ameaça mortal voltasse a se levantar, e manter sempre a guarda diligente mesmo nos momentos mais escuros da noite, envergando suas vestes negras que os camuflariam caso a escuridão caísse novamente sobre o mundo, sempre preparados a dar suas vidas no supremo e derradeiro sacrifício. Desde aquele momento de perigo, mas também de vitória, milhares de anos se passaram. Os outros de sua ameaça gélida foram lentamente esquecidos ao sul da muralha, e a memória de toda a humanidade, exceto de alguns dentro da própria patrulha e de mais ao norte, entre os selvagens, simplesmente se esvaiu entre as areias do tempo. Mas em momentos mais recentes, já desde o início dos eventos das crônicas, alegações perturbadoras têm chegado a partir do norte, relatos preocupantes de coisas mortas e frias se esgueirando por entre sombras e pinheiros, observando, sentindo, esperando. Lentamente se posicionando, aguardando apenas por um momento de desatenção, para que possam atirar sobre toda a raça humana o mesmo patamar de horror e desespero que um dia já se instaurou no passado. Tudo o que querem é uma única oportunidade de fazer com que a escuridão e o medo retornem ao mundo. E aí está, este é o vídeo sobre a Longa Noite, sobre os acontecimentos da Longa Noite original, sobre a primeira vez que a humanidade chegou bem perto da sua extinção por completo. A humanidade e as raças antigas também. O que vocês acharam? O que vocês acharam desses acontecimentos? Vocês acreditam que tudo isso é real? Ou parte disso é apenas lenda, é apenas mito? Comentem aqui embaixo, vamos conversar a respeito. Lembro a todos para curtirem o vídeo, compartilharem com os amigos, se inscreverem no canal e considerarem as formas diretas de contribuição com o canal, além de darem uma olhadinha nos links de produtos afiliados do canal da Amazon. Também peço a todos que deem uma olhada aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado o link do meu segundo canal, a Omnipédia, onde eu falo a respeito de temas ligados às humanidades e temas correlatos com esse mesmo estilo, essa mesma narração que vocês conhecem daqui. Se vocês curtem o meu estilo ou curtem esses temas, é legal, vale a pena, dê uma olhadinha lá, vocês não vão se arrepender. Eu agradeço a todos mais uma vez pela audiência, pela paciência, pelo interesse naquilo que eu faço e verei a todos novamente no próximo vídeo aqui pro MGF, porque eu ainda pretendo fazer mais uma série de vídeos aqui durante todo o mês de dezembro. Então fiquem ligados. Um grande abraço a todos e valeu!